Capítulo 10. Bem-aventurados os que são bondosos. 1. Perdoai para que Deus vos perdoe. 2. Reconciliação com os adversários. 3. O sacrifício mais agradável a Deus. 4. O cisco e a trave no olho. 5. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. 6. Instruções dos Espíritos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Tópico 1. Bem-aventurados os que são bondosos, porque obterão compaixão. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Tópico 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Tópico 3. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Tópico 4. A bondade é o complemento da doçura, porquanto aquele que não for bondoso não poderá ser doce e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam lançar. Uma é sempre ansiosa, de sombria sensibilidade e cheia de rancor. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a compaixão não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a sensibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda discussão, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, receberá sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliação com os adversários. Tópico 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais colocado em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago a última moeda. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Tópico 6. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim
menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de dominação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu comportamento. Deus o permite para o punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a compaixão e a caridade, não perdoando. Importa, assim, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes as ofensas que haja causado ao seu próximo, que perdoe a seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de discórdia, toda causa fundada de imediata inimizade. Por esta forma, de um inimigo enfurecido neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando acalmar as discórdias no curso da nossa atual existência. É, principalmente, para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Você está adquirindo conhecimento com essa leitura? Gostaria de ver mais leituras como esta? Gostaria de nos ajudar? Então nos conte nos comentários como está sendo a sua experiência com o Evangelho. Gratidão. Um oferecimento Espíritos de Luz.